Bom, gente, nesse vídeo o que eu vou demonstrar agora é como que a gente vai tratar as curvas de nível do nosso terreno, de modo que a gente possa aproveitar as curvas e o limite do lote para a gente poder desenvolver o nosso projeto. Não só desenvolver o nosso projeto, né, mas principalmente desenvolver o modelo do nosso terreno. Tá? Então, a gente vai fazer um processo muito parecido, porque em relação ao que a gente acabou de fazer, tá? A única coisa que eu queria é, pontuar para vocês, né, antes da gente iniciar esse processo, é que nesse, nesse arquivo, né, que a gente passou de referência para o desenvolvimento, né, do terreno, né, o norte, né, ele vai estar posicionado para cima, né? Então, é, vocês precisam levar isso em consideração no momento que vocês forem girar esse arquivo para inserir ele na planta baixa ou para você trabalhar ele no Revit, beleza? Então, só lembrar que essa direção para cima, para onde essa seta está apontando, ela se refere à posição do norte. Ok? Então, vamos lá. Eu vou tomar como referência, né, para a modelagem, né, para a adaptação das curvas do meu modelo, eu vou tomar como referência esse lote aqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar as informações, né, do lote, e aí, para facilitar, né, ou para vocês auxiliar o processo de modelagem de vocês, é interessante que vocês deixem a calçada, né, as vias, até para que vocês possam estar modelando isso no Revit também. Então, o que é importante aqui, ou o que é que vocês vão precisar copiar? Vocês vão copiar o lote de vocês, vocês vão copiar pelo menos duas curvas de 5 metros, tá? Mesmo que essas curvas elas não estejam passando dentro do lote de vocês, vocês vão copiar elas, porque a gente vai usar essa curva como referência na hora da gente determinar qual é, né, a altura que eu tenho que posicionar cada uma dessas curvas de nível em amarelo. Além disso, né, eu vou copiar todas as curvas que estiverem compreendidas, né, e próximas às duas linhas de referência que a gente acabou de selecionar, tá? Então, aqui a gente está fazendo de forma um pouco diferente, né? Porque eu já selecionei os objetos que eu quero copiar. Tá? Então, eu não preciso acionar o comando e depois selecionar. Você pode fazer os dois processos. Aí, estou com os elementos selecionados, Ctrl Shift Z, C, né? Ctrl Shift C. Ele vai pedir, né, para a gente especificar um ponto, né? Vou especificar o 0,0,0. Vou dar Enter. Ele fez a nossa cópia, né? E eu vou criar um novo arquivo. Vou salvar, tá? Eu já vou atribuir o nome para esse arquivo. E eu vou chamar esse arquivo de terreno curva de nível. Importante, à medida que vocês forem trabalhando, vocês irem dando nome, né, para os arquivos de vocês, né, de modo que vocês consigam localizar, né, esses arquivos de maneira rápida e para organizar o processo de trabalho de vocês. Vou salvar. Como eu já tinha um arquivo com esse nome, ele está perguntando se eu quero renomear. No meu caso, eu quero. Tá? Vejam que o nome já foi modificado. E aí o que eu vou fazer é copiar aquela informação, é colar aquela informação, utilizando como referência os mesmos pontos 000. Movo, né, o meu zoom para a gente conseguir trazer o nosso terreno. Uma coisa aqui que eu acabei fazendo errado, né? Eu não trouxe a via. Então, volto lá na situação, posso selecionar essa via e eu não preciso selecionar tudo, tá? Eu vou selecionar realmente só os elementos que estão mais
próximos, né, ao nosso terreno. E aí, mesma coisa, Ctrl Shift C, 0,0,0, vou dar Enter. E aí, por que é importante a gente usar o mesmo ponto de referência quando a gente está executando esse tipo de cópia, né? Porque eu garanto, né, que os objetos eles fiquem, né, no mesmo lugar, né? Eu não preciso colar e depois ficar tentando alinhar esse elemento, né? Então faltaram esses dois elementos na minha calçada, mesma coisa, Ctrl Shift C, 0,0,0, Enter, volto lá no terreno, Ctrl V, 0,0,0. Aqui foi só porque realmente eu acabei não selecionando essas informações, né, mas as informações são necessárias para vocês saberem qual é o limite, né, da calçada que vocês têm aí no seu lote. Tá? Então, por que a gente precisa fazer um tratamento dessas curvas de nível antes da gente enviar para o Revit? Porque se a gente clicar aqui no cubo de visualização, nesse cantinho, né, a gente vai verificar que a gente tem o nosso terreno e a gente tem as curvas de nível deslocadas na vertical, né? E aí a gente tem duas curvas de nível, né? As curvas de nível em 5 em 5 metros. Essas curvas de 5 em 5, elas estão georreferenciadas, tá? Então se você clicar nela, ela vai te dar o valor, né, a altimetria daquela curva, né? Então essa curva está em 1020, e essa curva aqui no fundo está em 1025. Ao passo, né, que a curva em 1 metro, ela não te dá uma referência, né, ou seja, ela não está georreferenciada. Um outro detalhe, né, de por que a gente copiou, né, duas curvas de 5 em 5, né, para o nosso projeto, a gente fez isso para que a gente conseguisse ter essa referência, já que a curva em amarelo ela não está dando para a gente um nível que não está dando para a gente um nível de projeto, tá? Então a gente vai precisar dessa informação para informar qual é o valor, né? Que, enfim, que o seu terreno, né? Se essa curva é a curva de 1020, né? E essa é a de 1025. Então essas intermediárias, né? Eu tenho o que 1021, 1022, 1023, 1024 e 1025, tá? Então a gente está usando, né, a gente traz essas duas curvas porque elas vão servir de referência até para a gente entender, né, se o meu terreno ele tá, qual é a inclinação, né, para onde que o meu terreno ele está afundando ou aonde ele está aflorando. Então, para a gente fazer isso, né, o que eu vou precisar fazer primeiro é transformar essas linhas que estão como 3D Polyline em Polyline e planificar elas. Para a gente fazer isso, a gente vai usar a ferramenta Flatten. Tá? Então, vou dar Enter. Vou selecionar só as curvas de 1 em 1 metro, né, que são essas curvas que estão aí em amarelo. Vou dar Enter. E aqui ele está pedindo, está perguntando se eu quero remover as linhas ocultas. Eu vou dizer que sim, tá? Para falar isso, eu vou simplesmente digitar a letra Y, né? Vou dar Enter. E agora, se eu clicar na linha, ela está com polilinha. E aí, antes, né, anteriormente, vou clicar aqui na curva de 5 metros, vejam que a gente tinha o vértice Z. Tá? Agora, depois que a gente fez esse processo de achatamento, eu deixei de ser uma polilinha 3D e agora a gente tem um parâmetro elevação. Esse parâmetro que a gente vai utilizar, esse é o parâmetro que a gente vai utilizar para posicionar, né, as nossas curvas de nível. Tá? Então, esse processo de posicionamento ele vai variar, né, de projeto para projeto. Tá? Então, no caso aqui, o que é importante, né, para vocês é realmente ter as duas referências, né, porque nesse caso você pode deslocar, né, ou determinar qual é o ponto mais baixo, né,
dentre as suas curvas, né? Então, nesse caso aqui, essa é a curva mais baixa, então o que é que a gente vai fazer? Eu vou clicar agora na amarela e a elevação dela está igual a zero. A segunda, ela está 1 metro mais elevada do que a anterior. Então, eu vou digitar aqui 1, vou dar Enter. Depois, a terceira, eu vou digitar 2. E aí a gente vai fazendo, né? A gente vai dando esses incrementos, né? Ou seja, a gente está deslocando essas linhas para cima. Então, 3 metros. Sempre confiram, tá? Se as linhas elas estão na posição correta e na sequência correta. Então, aqui 3. E essa última linha, né? Ela vai ter a elevação de 4 metros. E esta última, né, que está sobrepondo a anterior, vai ter uma elevação de 5. Tá? Aqui, nesse ponto, né, a gente pode deletar as curvas em vermelho. E eu vou olhar aqui agora. E aí, ó, se vocês olharem, a gente tem as curvas subindo, né? Então, talvez se a gente deixar aqui na vista lateral, né? Então a gente tem a variação, né, de altura dessas curvas. A gente está quase pronto, né, ou melhor, nosso arquivo de curva de nível está quase pronto para que a gente possa exportar para dentro do Revit. Tá? A única coisa que, para que a gente faça isso agora, o que eu vou fazer é só criar um retângulo para delimitar uma área, né, para ele gerar essa topografia. E aqui só um cuidado, né, quando vocês estiverem fazendo esse processo, de deixar pelo menos uma curva fora, né, do seu lote. E o ideal aqui, por exemplo, a gente tem essa curva, né, que está fora do lote, mas ela está muito próxima. Né? Então, nesse caso, seria interessante deixar duas. Por que a gente faz isso? A gente faz isso, né, para que o seu lote, né, ou para que a sua topografia ela tenha uma declividade condizente, né, com o seu, enfim, com as curvas de nível do projeto. Antes da gente encerrar isso aqui, eu vou recortar o que eu não quero na ferramenta Trim. Vou lá no Trim, clico no retângulo, no Enter, e aí eu vou apagar tudo aquilo que a gente não precisa. Tá? Vou dar um zoom extend, só para delimitar a minha área. E aqui, nesse estágio, eu vou fechar. Uma coisa que a gente acabou não falando, né, é que caso, para você chegar nessa caixa de propriedades, né, você tem que utilizar o atalho Ctrl 1, que ela abre e fecha essa caixa de propriedades. Beleza? No próximo vídeo a gente vai demonstrar como que a gente vai transformar esse arquivo DWG numa topografia de fato.